Ei, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo eu venho aqui responder perguntas que pensam no tipo de vídeo que vocês gostam aqui nesse canal, quando eu tiro dúvidas de vocês em relação à deficiência visual, a coisas do meu cotidiano que eu sei que vocês são curiosos, eu sempre falo isso. Boto lá uma caixinha de pergunta perguntando se vocês têm algum tipo de dúvida, algo relacionado à questão da deficiência, minha rotina, cotidiano, que eu sei que é um assunto que vocês gostam muito, então clica em gostei se você já gosta, se te interessa esse tipo de conteúdo que eu fico trazendo mais com certeza. E me acompanha no meu Instagram, que sempre eu peço, né, boto lá uma caixinha de perguntas para vocês estarem aí colocando as dúvidas e as curiosidades de vocês do meu cotidiano. Pois bora lá para esse vídeo? Pois vamos embora. Não nome de ninguém, porque às vezes é algo que também você faz parte do seu dia a dia, então para não expor ninguém, eu não vou estar citando nomes, tá bom? Primeira pergunta: como o seu namorado lida com a sua deficiência visual? Algumas pessoas perguntavam como é a rotina de você com o seu namorado em relação à deficiência visual, sempre em relação a isso, quando era relacionado ao meu namorado, né, lidar com a deficiência. Na verdade, é algo que foi sempre muito normal, vamos dizer assim, a forma de tratamento, até porque sempre eu deixei muito claro até minhas dificuldades, os meus limites. Então, sempre que a gente vai para algum local, né, até lá no grupo Eficientes Visuais, que a gente tem um grupo, eu sempre comento, né, que quando a gente vai, sei lá, para algum shopping, para alguma coisa, eu seguro as bandejinhas e ele vai lá me servindo, né? Então, assim, é muito no automático, ele já sabe lidar muito bem comigo. E assim, é sempre interessante frisar que não é porque eu tenho a minha limitação visual de que, nossa, ele faz mais por mim, ele se dedica a mim, somente a mim, só eu, a Eduarda, que precisa dele. Não. Né? Eu acho muito importante deixar isso bem claro, de que é uma troca como qualquer outro relacionamento, que do mesmo jeito que ele contribui comigo, eu também contribuo com ele, então é uma via de mão dupla, né? Então, às vezes, né, vai ter coisas que a pessoa não vai saber de cara, então você vai lá e fala. Eu acho que o diálogo acima de tudo, e é muito tranquilo, gente, muito tranquilo. Segunda pergunta, e essa também vocês perguntaram muito: como você exerce suas funções no seu trabalho? Também perguntaram muito essa questão. Tem muitas dificuldades no seu trabalho? Então vamos lá. Essa questão do trabalho, gente, é assim. Eu trabalho na gestão de talentos da empresa onde eu exerço, né, essa função. A gestão de talentos, para quem não conhece, é como se fosse o setor pessoal, né? Eu trabalho em uma universidade, numa faculdade aqui na minha cidade, e eu, né, trabalho nessa parte administrativa. Então, para mim no começo foi muito complicado, porque o meu setor ele é bem burocrático nesse sentido de ter muitos papéis, muitos currículos. Então, para uma pessoa com deficiência visual, assim, já fica um pouco assustado quando vê tudo isso, porque para mim, já no estado, né, em que eu me encontro, o papel para mim, enxergar no papel tá sendo cada dia mais complicado. Então, é como se eu tivesse que decorar tudo muito certinho, né? Inclusive, eu tava até esses dias falando com as meninas que eu, mesmo sem eu querer, eu tenho que ser organizada no trabalho, né? Porque eu tenho que saber onde é que tá tudo, e ainda assim, às vezes eu me embolo, porque realmente é muito papel, então às vezes eu tenho essas dificuldades por conta disso. Tirando isso, é muito questão de convivência e experiência mesmo. No começo, eu acho que todo mundo é muito travado, mas com o cotidiano, com ali a experiência, você vai aprendendo. Gente, se tem uma coisa que eu sou, é muito observadora, então sempre desde o início eu sempre acompanhava muito como é que as minhas colegas faziam, né? Um desafio diário, eu não posso dizer, nossa, é as mil maravilhas, todo mundo consegue lidar comigo tranquilamente, por que não, né, gente? A gente tem que ser sincero que é um desafio diário. Todos os dias eu tenho que aprender a lidar com várias situações que eu nunca lidei e ensinar as pessoas a como lidar comigo. Então é algo diário, é algo constante, não é algo que é de boa, é tranquilo, é assim e pronto. Não. Todos os dias é um novo aprendizado, todos os dias é isso, né? Eu também tenho que
ensinar as pessoas e aprender também. Essa loucura, mas que é muito boa, gente, porque assim, o trabalho pra mim eu costumo dizer que abriu muitas portas na questão da minha mentalidade, da minha maturidade. Eu pensava que por causa da deficiência eu só conseguiria estudar, fazer faculdade só quando eu terminar a faculdade, trabalhar. Então eu acho que trabalhar em si me deu mais maturidade do que a faculdade. Eu agradeço muito, né, ter essa rotina na minha vida. E essa também é um recorde igual da questão do relacionamento, que é como aceitou a sua deficiência visual. Outras pessoas perguntaram e falaram também, né, por isso que eu também não vou falar nomes, não consigo aceitar a minha deficiência visual. Como você fez para estar aceitando? Essa questão da aceitação, se vocês forem explorar aqui o meu canal, vocês vão ver muitas, né, idealizações que eu tinha com relação à aceitação. Ou tem muitas pessoas que até comentam nos meus vídeos: nossa, eu te admiro muito, eu queria aceitar minha deficiência, como você aceita? E assim, hoje eu vejo quanta responsabilidade a gente carrega com relação à aceitação. Eu acho que a deficiência, com relação a essa aceitação, ela não é um padrão. Ah, eu me aceito sim ou não me aceito não. Eu acho que não é uma resposta concreta para aceitação. Eu acho que não existe essa resposta concreta no meu caso, onde eu me encontro hoje, onde a Eduarda se encontra hoje. Porque justamente isso que eu comentei com vocês com relação à pergunta do meu trabalho. Todos os dias é um novo aprendizado, todo dia eu vejo algo novo e eu mesma me pergunto: caraca, eu não sabia que eu era insegura com isso, ou eu não sabia que eu tinha receio de tal situação que pra Eduarda de 2 anos atrás eu nem sabia que eu ia estar passando por aquela situação. Então sim, eu me aceitava. Não tô dizendo que eu não me aceito. A questão é que eu acho que a gente não dá pra responder uma pergunta tão forte dessa simplesmente com sim ou com não, sendo que eu só tenho 21 anos, eu não vivi tudo que eu tinha pra viver. Vai se deparando com situações que a gente vai vendo que tem uma certa resistência, que tem uma certa insegurança, que tem uma certa vergonha mesmo, um incômodo, sabe? Que coisas que eu não passava antigamente porque eu não tinha experiência suficiente talvez para estar vivendo aquilo. Então, se eu me aceito sim, até certo ponto. Pode ser que tenha pontos que eu precise trabalhar ainda em mim, sim. E isso pra mim não quer dizer que eu não me aceito. Pra mim isso tá tudo bem. Eu acho que tudo nessa vida, a gente não é 100%. Eu acho que o aceitar é mais o ganho de maturidade que você ganha do que simplesmente você dizer me aceitei, né? Porque às vezes a gente diz, me aceitei, e você vai ver, você vai se deparar com situações que você, sabe, se questiona até você mesmo. Então eu acho que não é interessante a gente, sabe, ficar bitolado nisso. Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Até porque a vida, ela tem muitas fases, tem muitos ciclos, tem muitas situações a serem vividas que não dá pra dizer sim ou não. Vai variando muito de situação para situação, já que todo dia a gente mata, não é nem 1, nem 2, é mais de 3 leões por dia, não é verdade? Se tem uma coisa, né, que também teve relatos de pessoas que dizem que não se aceitam, né, usando esse termo, procure se conhecer mais, né, ter esse autoconhecimento. Às vezes é alguma determinada situação que você, eu não consigo lidar bem com isso, não consigo aceitar minha deficiência nesse quesito, nesse ponto, mas olha os outros lados, né? Olha as outras situações que você consegue lidar bem, vai trabalhando a sua mente para isso. Olha, eu consigo fazer isso, eu consigo lidar bem com isso. Então vamos aqui trabalhar aqui a cabecinha para lidar bem com isso também, já que eu consigo com aquela outra coisa. Acho que é muito isso, a gente também querer se ajudar. Às vezes a gente tem aquele conceito de que as pessoas não nos ajudam, que as pessoas, Ave Maria, já olha com o olho torto pra gente, mas eu acho que a gente também tem que ter esse senso de que as pessoas não entendem o que a gente passa. Quem olha pra gente já sabe, é uma pessoa com deficiência visual ali passando, olha, ela não enxerga. Não, né? Então a gente tem que ter essa empatia de saber que o outro não nos conhece, não sabe o que acontece. Porque eu entendo, gente, olha, às vezes eu tinha um certo bloqueio
com às vezes alguma pessoa já vinha com alguma, sabe, com uma ignorância de não entender de como lidar comigo em alguma determinada situação, e eu já ficava assim meio chateada, eu já ficava assim meio que, sabe, estranha. Hoje, com a maturidade que a gente vai ganhando com o tempo, eu fico parando pra pensar, eu fico, cara, a pessoa nem me conhece, a pessoa nem sabe talvez o que é baixa visão. Então, eu tenho que ter paciência também com aquela pessoa, entendeu? Então, do mesmo jeito que a gente espera a empatia do outro, né, a gente também tem que ter empatia com as pessoas que não nos conhecem, né, que não sabem da nossa trajetória, principalmente, né, de que, no meu caso, que é uma pessoa com baixa visão, né, tem muita gente que nem sabe esse termo, nem sabe o que é isso, nem sabe o que é baixa visão, é você enxerga, mas você não enxerga. Então, olha que bagunça que fica a cabeça de um ser humano desse, entende? Vamos lá que eu já tô falando demais. Próxima pergunta. Qual a parte mais difícil de ser uma pessoa com deficiência visual? Tem alguma experiência em específico? Uma fase difícil que eu posso dizer, né? Foi muito a época da escola, mas por quê? Vendo com os olhos de hoje de Eduarda, né, no presente, eu acho que talvez se eu falasse mais, talvez se eu me abrisse mais, contasse mais o que eu senti, o que eu passava, talvez tinha sido menos pior. Questão de adaptação, de como os professores poderiam estar me ajudando, contribuindo, por mais que sim, tinha uma certa dificuldade aí de compreensão de como tá fazendo para que o conteúdo fosse passado conforme os outros alunos. Então foi uma fase muito complicada na minha vida e que, querendo ou não, situações que vai acontecendo na nossa infância, eu sinto que muitas coisas refletem hoje eu enquanto adulta, sabe? Então é muito importante, principalmente eu creio que deve ter pais que me acompanham ou pessoas com deficiência visual que sejam mais jovens, né, mais adolescentes. Então é muito importante você cuidar com isso, sempre estar refletindo de será que foi aquela pessoa realmente não está me dando a adaptação necessária? Por quê? Será que é porque ela de fato não está querendo entender como lidar comigo? Ou será que eu não tô me expressando o suficiente para que ela entenda? Eu sei, gente, que é muito chato. Eu sei que a gente não é obrigado. Olha, tem dias que eu mesma fico fadigada. Eu fico, cara, não dá vontade de você explicar como as pessoas devem te ajudar. Às vezes a gente tá sem saco mesmo e tá tudo bem a gente tá sem saco, né? Porque às vezes eu sinto também essa cobrança da sociedade de pensar de que, nossa, a gente tem que estar aberto ao conhecimento sempre, a gente tem que estar aberto a estar ali explicando, você sabe o braille? Parece que a gente é obrigado até a saber o braille, eu não sei, eu sei o alfabeto e olhe lá. Então, eu entendo tudo isso, eu entendo que às vezes a gente não tá 100% pra estar aberta a explicar, olha, pra ter aquela paciência, olha, pra lidar comigo é assim, assim, e não é fácil nem explicar. Gente, olha, às vezes eu me pego em situações que eu não sei explicar como me ajudar. Eu também não sei, então olha que louco isso. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter essa paciência para saber lidar com determinadas situações, né? Para passar por certas experiências, principalmente quando se trata de faculdade, de trabalho, na sua vida profissional, algumas coisas na sua vida pessoal para você estar resolvendo. Bora para a próxima pergunta. Você tem vergonha de demonstrar que é uma pessoa com deficiência visual? Então, essa questão da vergonha é também algo que as pessoas têm essa curiosidade, né? Pronto, vergonha, gente, é algo que eu já tive e tive muito naquela fase de pré-adolescente. Tô comendo cabelo, calma aí. Aquela fase de pré-adolescente, sabe? Da época da escola, sabe? Lá liberando os 8º, 9º ano. Que, né, começa aquela fase de você estar conhecendo amizades, de você estar interagindo mais com pessoas, aquela fase que a gente está se socializando mais. Eu tinha uma certa vergonha, principalmente porque eu não acho que eu sou vesga, né? Não sei porque eu não me enxergo assim, visualmente falando, assim, nos meus olhos, né? As pessoas, não sei se é só para me agradar, mas elas dizem que eu não sou vesga. O que as pessoas dizem, né? Que é o que eu também sinto. Que é como se eu olhasse pra você, parece que eu tô olhando pra uma pessoa que tá atrás de você, né? Não sou vesga, mas eu tenho um olhinho meio torto, sabe? É o meu charme. Então eu tinha muita vergonha de, por exemplo, a pessoa tava ali conversando comigo
E a pessoa tava ali papeando comigo e tal, e a pessoa do nada ficava olhando pra trás e conversando comigo e eu lá falando de boa. E a pessoa ficava olhando pra trás. Então aquilo ali me dava uma vergonha. Uma vergonha que você não mede a vergonha que eu ficava, não. Às vezes eu tentava, porque como minha patologia é Stargardt, a mancha é no centro, então eu ficava procurando um canto limpinho pra estar enxergando. E aí eu acho que se eu focar na mancha, que é a mancha que eu vejo, eu vou estar olhando pra pessoa. Aí eu ficava treinando no espelho, Aí sim eu ficava virolha pra tentar ficar olhando pra mancha. Gente, era um rolo tão grande. Outra fase, assim, que eu tive muita vergonha, né, foi nessa questão de ter, às vezes, que pedir ajuda, né, eu já tive muita vergonha de pedir ajuda pra alguma determinada situação, seja de locomoção mesmo, alguma coisa do tipo, tinha muita vergonha, porém, hoje, no presente, eu não tenho vergonha, eu não me considero uma pessoa que eu tenho vergonha de expressar que eu sou uma pessoa com deficiência visual. Para uma pessoa desconhecida, estou em um ambiente que eu não conheço ninguém e preciso me locomover para tal coisa, fazer tal coisa, eu digo, olha, tudo bem, eu sou Eduardo, eu sou uma pessoa com deficiência visual, você pode me ajudar em tal coisa que eu não enxergo? Eu já digo logo assim, não enxergo, que é para a pessoa ter certeza que eu não enxergo mesmo, né? Então eu não tenho mais essa coisa de pedir ajuda, e também no meu trabalho eu fico na recepção, né? Eu fico bem na entrada. Então, eu uso a lupa do meu celular, a tela do meu computador fica bem em cima de mim, fica bem pertinho, tudo é em negrito, tudo é grande, todo mundo entra, que for beber água, vê tudo, como é minhas coisas, que é ampliado, que é tudo grande, que é tudo colorido. A experiência, as rotinas aí do dia a dia vai fazendo com que você quebre esse gelo, né? É um processo, também não vai se cobrando de que, eu tenho que, não preciso ter vergonha e ponto. Não, eu acho que é muito um processo, sim. E também depende muito se você é homem, se você é mulher. Eu, no meu caso, enquanto mulher, eu tinha muito essa questão com eu não olhar fixo para as pessoas, né? Então eu tinha muito, e ainda tenho, dependendo da pessoa, se for uma pessoa que eu não conheço, né? E quando eu não vejo uma abertura para falar, sempre esse primeiro impacto, né? Eu tenho um pouco de vergonha de como é que eu vou estar falando para a pessoa que eu não enxergo, que eu tenho uma deficiência, vamos dizer assim. Então, sempre eu vou logo arrumando um espacinho ali para eu estar falando, olha, que eu tenho baixa visão, porque eu, não enxergo muito bem, que é pra pessoa não ficar me perguntando, sabe, por que tu não tá olhando pra mim, por que tu tá olhando pra trás, que é pra pessoa já saber, ela me falou que não enxerga, que então pronto, a pessoa já sabe. Mas, gente, foi isso do vídeo. Eu espero muito, muito, muito de coração que você tenha gostado de ter assistido até aqui. Se você ficou até aqui é porque você gostou desse estilo de vídeo, então não esquece de avaliar clicando em gostei. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, ainda ficou alguma curiosidade, ou se você, enfim, se identificou com algumas das respostas que eu dei aqui nessas perguntas, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário e tá te respondendo. Um beijo, fiquem com Deus, uma semana muito abençoada, ou final de semana, não sei quando esse vídeo vai sair, hoje é domingo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!